Evangelho de Mateus, capítulo 2. Hoje leremos sobre o nascimento de Jesus, a visita dos magos que o presentearam e as aflições vividas por José e Maria fugindo do rei Herodes. Ficará claro como Jesus nasceu na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo perfeito. E como é importante estarmos atentos e obedientes ao que Deus nos pede e que, para além de nossa fé, devemos ser prudentes. Vamos então começar com o estudo do capítulo 2 de Mateus. Faremos a leitura completa do texto bíblico, depois os comentários explicativos e, por fim, uma breve reflexão. E se você quiser pular direto para alguma parte, é só usar os marcadores do tempo na descrição. Vamos lá! Capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhe perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: Em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e enviando-os a Belém, disse-lhes: Vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avise-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles, até que chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e tenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque eles já não existem. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e lhe disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá, e tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia, e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém. Concluída a leitura do texto, vamos aos comentários. Paulo, em sua carta aos Gálatas, no capítulo 4, diz: Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Portanto, a própria Bíblia nos confirma que Jesus veio no tempo exato para o cumprimento do plano de Deus para salvar a humanidade. Sobre este ponto, note 3 curiosidades sobre o período que Jesus nasceu e viveu na Terra e o contexto da época. Primeiro, já havia a escritura do Antigo Testamento e todas as profecias deixadas pelo povo judeu. Segundo, assim como hoje, que nós temos o idioma inglês como universal, ou seja, é bem provável que se um brasileiro, por exemplo, visitar a China, ao falar inglês, provavelmente ele se comunicará, mesmo sua língua nativa sendo o português, e a de seu anfitrião ser o mandarim.
do mesmo modo, era o grego da época. E terceiro, Roma, o império da época, não apenas deixou um importante legado do direito romano, que influenciou o direito ocidental como conhecemos hoje, mas também foi responsável por uma boa parte da obra de infraestrutura da época, que ajudava muito o aspecto de transporte das pessoas, da mobilidade. Assim sendo, era o tempo adequado para o nascimento de Jesus. Já havia a promessa de sua vinda. O mundo tinha o idioma grego, o qual inclusive foi escrito o Novo Testamento, e já também um sistema viário havia sido construído, pelo qual o evangelho pudesse ser propagado. Falando agora sobre os magos, vale se atentar que, como ouvimos na leitura, a Bíblia não diz que eles eram reis, e também não diz que eram 3. Provavelmente a tradição de que eram reis surgiu nos primeiros séculos do início da Igreja, pelo teólogo Tertuliano, considerando que as profecias do Antigo Testamento, como a de Isaías 60, que dizia que ouro e incenso seriam trazidos ao Messias, entre outras passagens. Porém, Mateus diz apenas que são magos, e este termo podia se referir a homens sábios com interesses especiais em astrologia, sonhos e questões místicas. Assim como dizer que eram 3 também não está no texto bíblico. Inclusive, a tradição posterior lhes deu até nomes, como popularmente se fala até hoje, que seria Melquior, Baltazar e Gaspar. Talvez a interpretação de serem possivelmente 3 se deu pelo fato de Jesus ter sido presenteado com 3 presentes, que foram o ouro, o incenso e a mirra. Então, talvez pensou-se que cada um dos magos teria presenteado Jesus com um item, mas isso não está escrito na Bíblia. Outro ponto interessante sobre a figura dos magos é que eles podem ter representado os primeiros gentios a adorarem Jesus, pois eles não eram judeus. Há estudiosos que entendem que os magos ligaram a estrela aos estudos do Antigo Testamento, bem como dos escritos judaicos, considerando a possibilidade de haver uma comunidade judaica habitando na antiga Babilônia, de onde provavelmente eles vieram. Bom, se eles eram sábios, vindos da Babilônia, nação que havia judeus no passado, e tinham possível acesso aos estudos judaicos e ao Antigo Testamento, então talvez seja razoável pensar que estes magos conheciam os escritos do profeta Daniel, que apontavam para o Messias. Antes de seguirmos no texto, um rápido parêntese sobre o significado dos presentes que os magos ofereceram a Jesus. Alguns comentaristas sugerem que o ouro representava a realeza de Cristo, o incenso a divindade e a mirra o seu funeral, a sua paixão. Como não eram presentes comuns, certamente eram caros, e é possível pensar também que eles ajudaram a pagar os custos da viagem ao Egito. Sobre essa viagem, após a visita dos magos, José foi avisado pelo anjo de Deus em sonho para fugir para o Egito, pois o rei Herodes queria matar Jesus. Em obediência, José foi com Maria e Jesus para o Egito, conforme mostra o verso 25, que diz que eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Essa profecia está lá no Antigo Testamento, no livro de Oséias, no capítulo 11, no verso 1, e diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Aqui se cumpre mais uma profecia em Jesus, pois o texto possivelmente está apontando para a pessoa de Jesus, não para Israel como povo. O capítulo 2 termina informando que Jesus, Maria e José, ao saírem do Egito, foram morar numa cidade chamada Nazaré, para cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Há diversas interpretações deste versículo, pois aparentemente não há uma menção direta entre o Messias e a cidade de Nazaré, bem como de ser chamado de Nazareno. Então, há estudiosos que trazem uma explicação ao possível jogo de palavras do hebraico, como o termo nazireu, como foi Sansão, por exemplo, ou ainda o significado da palavra renovo, que aparece lá em Isaías 11:1, que seria Nezer. Mas é razoável pensar que Mateus apenas esteja fazendo referência ao servo do Senhor, que seria um homem desprezado, e neste caso, viveu em uma cidade também desprezada, como era Nazaré. Por fim, podemos observar o impressionante agir de Deus, que escolhe se revelar de forma simples e humilde e, ao mesmo tempo, move o universo para se revelar à sua criação. Os magos não eram judeus e nem frequentavam as sinagogas de Jerusalém, que seria algo equivalente à igreja do judeu, mas Deus literalmente moveu o universo ao destacar aquela estrela, de modo que os magos que eram gentios seguissem ao encontro do Rei dos Reis.
Deus age de maneira surpreendente, criativa e soberana sempre. Que tenhamos a sabedoria do alto para termos um coração ensinável e compreender que o Deus do universo chama a todos, independente da religião, placa da igreja, cultura ou o que quer que seja, assim como fez com os magos, colocando em seus corações um desejo ardente de seguir aquele sinal do céu para adorar ao Salvador da humanidade. Concluindo, uma breve reflexão. Preserve a vida e a integridade, não somente a sua, mas a do outro também. Já ouviu o verso 8 do capítulo 22 do livro de Deuteronômio? Lá no Antigo Testamento, o qual Moisés instruiu o seu povo que, quando construísse uma casa nova, que fizesse um parapeito no terraço, para que não trouxesse culpa se alguém de algum modo cair do terraço. Além de mostrar prudência, trata-se de obediência à instrução e também de um princípio de cuidado para com o próximo. Outra atitude de prudência e cuidado com o próximo é a atitude de José. Vamos analisar juntos. Ele teve a honra de ser o pai adotivo de Jesus e por mais de uma vez o anjo de Deus falou com ele em sonhos. Portanto, José não era um homem simples, ele tinha uma graça sobre sua vida, talvez até uma proteção especial de Deus, já que ele se tornou responsável por cuidar do Filho de Deus na terra. Assim como José, entendo que todos os que temem e obedecem a Deus também desfrutam dessa proteção. Contudo, ouça o que está no verso 13 deste capítulo. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. José tinha bons motivos para ficar onde estava. Afinal, como acabamos de citar, quem ousaria tocar em Jesus, o Filho do Deus do Universo? Mas sabe o que José fez? Ele obedeceu imediatamente a ordem do anjo. E durante a noite seguiu para o Egito como o anjo disse para fazer. Portanto, apesar de sua fé e proteção, ele teve prudência e obedeceu prontamente a Deus. Tenha fé, esteja atento ao que Deus fala com você, mas sempre considere que Deus lhe deu uma racionalidade que pode manter você e o seu próximo seguro. Então, tema a Deus, não tenha medo das circunstâncias, pois o Senhor cuida de sua vida. Em outras palavras, creia sim no sobrenatural de Deus e mantenha sempre sua fé. No entanto, seja também prudente e obediente para responder ao comando de Deus, ainda que isso signifique que você deva criar uma proteção extra, como Moisés advertiu, ou até mesmo deixar o local ou a posição que está atualmente para seguir para um outro ponto, como fez José, se isso for para proteger você e ao próximo, em especial aos que você ama. São inúmeros os exemplos, mas o importante é que você reflita nisso e busque agir como José e siga a orientação de Deus, sendo sempre prudente e cuidando em especial de sua família. Enquanto você ouvir essa mensagem, alguém veio à sua mente, compartilhe com essa pessoa. Talvez ela esteja precisando ouvir isso hoje. E lembre-se, o propósito dessas mensagens é de te levar direto à fonte, à palavra de Deus, por meio da própria Bíblia. Se essa reflexão fez sentido para você, inscreva-se no canal e acompanhe os nossos estudos bíblicos. A cada capítulo, uma nova reflexão para fortalecer sua caminhada com Jesus. Que Deus abençoe.